Oi, na aula de hoje vamos estudar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Na próxima aula vamos ver o de cadeia ramificada. Por que eu dividi esse conteúdo, né? O normal do ramificado? Porque esse conteúdo ele tem muitos detalhes. Então, para que vocês não fiquem cheios, né, de informações num dia só, eu achei melhor dividir esse conteúdo para vocês não deixarem de aprender alguma coisa, porque eu passei muito conteúdo para vocês. Então, para simplificar, para ajudar vocês a entender mais, eu achei melhor fazer essa divisão. Então, mas, por mais que eles estejam divididos, um complementa o outro. Então, espero que vocês entendam bastante esse conteúdo, para na próxima aula vocês terem mais facilidade. Então, vamos entender como que funciona essa nomenclatura dos hidrocarbonetos. Lembrando, hidrocarboneto é apenas carbono e hidrogênio. Lembra? Vamos trabalhar hoje apenas com carbono e hidrogênio, cadeias formadas por eles dois. Então, uma etapa principal, né, para saber como fazer essa nomenclatura. A primeira coisa que você vai ter que fazer é achar a cadeia principal. Não é só a cadeia por completo, é a cadeia principal. Então, como que a gente vai conseguir achar essa cadeia principal, né? O que seria essa cadeia principal? Aqui eu trouxe 3 passos, no qual vai ajudar vocês a encontrar a cadeia principal. Então, para que a gente consiga encontrar essa cadeia, é importante saber que a cadeia principal, ela é a maior fileira, né, possível de carbonos. Então, essa cadeia principal vai ser a nossa maior fileira possível e interrupta de carbonos. Então, o primeiro passo para a gente encontrar essa cadeia principal é o grupo funcional. Porém, estamos trabalhando apenas com carbonos e hidrogênios, ou seja, não temos grupos funcionais nessa cadeia, porque estamos trabalhando apenas com hidrocarboneto. Mas, sem ser na próxima aula, na outra, já vamos estar trabalhando com grupos funcionais. Grupo funcional é o primeiro passo para a gente achar a cadeia principal. É um hidrocarboneto? Não vamos precisar encontrar o grupo funcional, mas é importante que vocês saibam para as próximas aulas. Segundo passo, precisamos ver onde tem o maior número de insaturações. Lembra? Saturado, insaturado. Lembra? Terceiro passo. Precisamos identificar o maior número de ramificações. Percebe que eu dividi em 3 passos. Essas posições, elas têm que ser respeitadas. Primeira coisa a se fazer. Preciso achar o grupo funcional. Não tem o grupo funcional. A segunda coisa a se fazer é identificar o maior número de insaturações. Pode ter ramificações na cadeia? Pode. Porém, você vai ver aonde tem o maior número de insaturações, se houver insaturações nessa cadeia. Se não houver insaturações nessa cadeia, identifica o maior número de ramificações. Esses 3 passos, eles têm que ser respeitados de acordo com suas posições. Vamos entender melhor? Anotem isso, né, para vocês, conforme eu for respondendo, vocês irem olhando e relembrando. Então, aqui temos um exemplo. Primeiro passo que a gente tem que encontrar o grupo funcional. É hidrocarboneto, não temos um grupo funcional aqui. Então, segundo passo, encontrar as insaturações. Não temos insaturações, não temos nenhuma ligação dupla nem tripla. Então, vamos ao terceiro passo. Encontrar o maior número de ramificações. Lembra o que é uma cadeia principal? É uma fileira principal, né? Aquela fileira principal de carbonos. Então, vamos ver qual fileira aqui, sem ter interrupções, qual fileira tem mais números de carbonos. Vamos ver. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vamos ver daqui. 1, 2, 3, 4, 5.
começando de onde a gente tem o maior número de carbonos? Começando daqui, né? Então, essa daqui vai ser a nossa cadeia principal. Vamos marcar a nossa cadeia principal aqui. E nesse segundo exemplo, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para encontrar a cadeia principal? Primeiro passo, encontrar o grupo funcional. Não temos grupo funcional. Segundo passo, encontrar o maior número de insaturações. Temos uma ligação dupla bem aqui, então vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4. De novo pela insaturação. 1, 2, 3, 4. O que a gente conseguiu entender daqui? Que tanto esse daqui pode ser a nossa cadeia principal, quanto esse lado aqui. Escolhe um lado e tem como cadeia principal. Como podemos ver, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui também temos 6 carbonos. Então, por que nesse daqui a minha cadeia principal é esse? E nessa cadeia aqui a minha cadeia principal já é esse daqui? O que acontece? O que foi que aconteceu nesses exemplos que fez a minha cadeia principal mudar? Essa daqui temos apenas ligações simples, ou seja, não temos insaturações. Nesse caso aqui, já temos uma insaturação. A insaturação, ela faz com que a minha cadeia mude de posição. Por quê? Porque vai começar primeiro pela insaturação. Então, começando primeiro pela insaturação, vamos ter 1, 2, 3, 4 carbonos, tanto faz. Então, vamos marcar essa daqui como a nossa principal. Terceiro exemplo. Aqui. Esse daqui fui eu que desenhei. Se tiver meio tortinho, vocês vão conseguir compreender do mesmo jeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, deixar evidente os carbonos. Eu vou fazer só um risquinho aqui, vocês vão conseguir entender que é um carbono. Então, deixando todos esses carbonos evidentes, a gente vai fazer uma coisa aqui. Ok. Primeiro passo, encontrar o grupo funcional. Não temos um grupo funcional. Segundo passo, onde tem o maior número de ramificações. Aqui. Terceiro passo, maior número de ramificações. Vamos levar em consideração o segundo passo primeiro, porque é o passo no qual temos aqui, né? Podemos encontrar aqui, ramificações. Então, vamos ver nesse segundo passo. Vamos começar daqui. Vai. Eu vou ver quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu começar dessa ramificação aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual vai ser a minha cadeia principal? Vamos marcar esse daqui como minha cadeia principal, porque ele não tem interrupções. Vamos lá. Marquei como minha cadeia principal. Poderia ser tanto esse quanto esse, sem nenhum problema. Marcando minha cadeia principal aqui, o que vocês percebem de diferente? Que a minha ramificação é uma ramificação dupla. Será que isso pode acontecer? Será que eu posso ter uma ramificação com ligação dupla? Sim, como vocês podem ver nesse exemplo, sim, é possível que a gente tenha uma ramificação com ligação dupla. Portanto, que a minha cadeia principal, né, ela tenha o maior número de maior número de insaturações. Pode-se ver que aqui ela tem duas ligações duplas, aqui ela só tem uma, né? Então, tendo o maior número de insaturações, a minha cadeia não tem problema eu ter uma ramificação com ligação dupla. Então, minha cadeia principal vai ser essa daqui. Vamos ao quarto exemplo.
Nesse quarto exemplo, podemos ver que é uma cadeia mista, lembra? Então, nessa cadeia mista, podemos ver que a cadeia fechada, né, é a que tem o maior número de carbonos enfileirados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a minha cadeia aberta, ela não tem essa mesma quantidade. Então, o que acontece? A minha cadeia fechada, ela vai ser a minha cadeia principal. Uma coisa que é importante, um detalhe que é importante vocês entenderem. Ou a minha cadeia aberta é a principal, ou a minha cadeia fechada é a principal. Não pode haver essa junção, aberta e fechada junto, não. Ou é só a aberta ou é só a fechada. Quando eu tenho, nesse caso é quando eu tenho uma cadeia mista. Então, se a fechada é a minha cadeia principal, a aberta não é a minha cadeia principal. Se a aberta é a minha cadeia principal, a fechada já não é. Entenderam? Então, esses daqui foram alguns exemplos, né? Se vocês quiserem anotar, printar, fiquem à vontade. Não esqueçam desses 3 passos para encontrar a cadeia principal. Ok? Fiquem à vontade. E vamos para o segundo passo. Primeiro a gente tem que encontrar a cadeia. Agora a gente precisa nomear a cadeia principal. Como que a gente vai nomear a cadeia principal? Para a gente fazer isso, a gente precisa levar em consideração 3 fatores essenciais. O prefixo, ele é dado de acordo com o número de carbonos. Se eu tenho 1 carbono, então o prefixo vai ser met. Se eu tenho 2 carbonos, vai ser et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Tem 11, 12, 13, tem, mas os principais é do 1 ao 10, que é o que vocês precisam entender mais. Ok. Depois do prefixo, primeiro, presta atenção, é na ordem, hein? Primeiro, prefixo. O que é o prefixo? A gente vai levar em consideração o número de carbonos. O segundo é o infixo. O que o infixo é? O que é o infixo, né? O infixo, ele leva em consideração o tipo de ligação que está ocorrendo. É ligação simples? É ligação dupla? É ligação tripla? Qual é o tipo de ligação que está ocorrendo? Então, e a quantidade de ligações também. Se está ocorrendo mais de uma ligação simples, perdão, se está acontecendo mais de uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla. Então, o infixo an, ele vai ser dado para ligações simples. Então, vamos fazer uma junção. Eu tenho uma cadeia com 3 carbonos. Essa cadeia vai ter o prefixo prop. E nessa cadeia eu tenho apenas ligações simples. Aí eu vou ter que juntar o prop com an. Então vai ficar propan. E se ela tiver uma ligação dupla, vai ficar propen. Se ela tiver uma ligação tripla, ela vai ficar propin. Entenderam? Propan. Por quê? Porque tem ligação apenas simples. An. Uma ligação dupla. En. Uma ligação tripla. In. Não esqueçam disso. An, en, in. Não esqueçam. Ligação simples. An. Ligação dupla. En. Ligação tripla. In. Isso é quando eu tenho apenas uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. E digamos que eu tenha 2 ligações duplas numa mesma cadeia. Como que eu vou falar? Dien, dien. Então, e se eu tenho 2 ligações triplas? Dien. Entenderam?
Vocês podem anotar esse quadradinho, printar esse quadradinho. E o terceiro passo para nomear a cadeia principal é o sufixo. O que é o sufixo? O sufixo ele vai levar em consideração a função orgânica. No caso da aula de hoje, estamos trabalhando apenas com hidrocarbonetos. Então, hidrocarboneto, hidrocarboneto, ele termina com o O. Então, todo o nosso final vai ser um O. Mas se fosse um álcool, vai terminar com O. E se fosse um ácido carboxílico, oico. E se fosse um aldeído, ao. E se fosse uma cetona, ona. Entenderam? Dá pra saber se é uma cetona, se é um aldeído, se é um ácido carboxílico, se é um álcool, se é um hidrocarboneto, pelo final. Hidrocarboneto com O. Hoje estamos estudando hidrocarbonetos. Então, vamos ver. Se eu tenho uma cadeia formada por 4 carbonos, but, aí o meu prefixo vai ser but. O meu infixo, se eu tenho ligações apenas simples, vai ser an. But mais an vai ficar butan. E se é apenas hidrocarbonetos, butano. E se eu tenho essa cadeia formada por 4 carbonos, mas essa cadeia ela tem uma ligação dupla. Buten, porque é o en da ligação dupla, buten, e é um hidrocarboneto, buteno. Mas se for um álcool, butenol, porque termina com ol do álcool. E se for um aldeído, butenal. Vocês conseguiram compreender? Vocês vão conseguir entender melhor nas próximas explicações. Mas vamos agora ver quais são os prefixos que temos aqui. Vamos até o 10. Com 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Faz com o dedo, hein, pra vocês entenderem. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Façam aí, vamos lá. Met, et, prop, but. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Depois que vocês aprendem isso, nunca mais esquece. Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. E o 5? Pent. E o 6? Ex. E o 7? Ept. E o 8? Oct. E o 9? Non. E o 10? Dec. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Por que vocês têm que forçarem mais nesses 4? Porque os outros, normalmente a gente já sabe que é aquele mesmo esquema da Copa do Mundo, não é? Mas esses 4 aqui é o que a gente menos consegue lembrar, que é o met, o et, o prop e o but. 1, 2, 3, 4. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Vão lá, podem printar, podem ir treinando, vão treinando lá. O infixo, segundo passo. Ligação simples, an, ligação dupla, en, ligação tripla, in, duas ligações duplas, din, duas ligações triplas, din. Vocês conseguiram entender? Sufixo. O sufixo ele vai ser de acordo com o que está no final. No caso, hoje estamos estudando hidrocarbonetos. O. Sufixo O. O álcool, ol. O ácido carboxílico,
óico, o aldeído, al, o cetona, ona. Nas próximas aulas, o sufixo vocês vão conseguir compreender melhor, porque vamos estar estudando esses outros na próxima aula. Mas para hoje é o hidrocarboneto, então é o O. Não esqueçam, hein? Então, uma coisa que vocês precisam saber, aqui é um resumo da aula. Vocês precisam saber esse passo a passo para vocês conseguirem dar a nomenclatura desse hidrocarboneto. Vocês precisam seguir esse passo a passo. Primeiro passo a passo, achar a cadeia principal. Aprendemos como achar a cadeia principal. Segundo passo a passo, enumerar a cadeia, começando da extremidade mais próxima do grupo funcional, insaturação e ramificação. Então, eu vou enumerar, vocês vão entender no exemplo. Eu preciso enumerar a cadeia, eu vou começar pela extremidade que esteja mais próxima do grupo funcional. Não tem um grupo funcional. Mais próxima da insaturação. Então, se eu tiver uma ligação dupla na ponta e uma ligação dupla no meio, qual é a que está mais na extremidade? A da ponta. Então, eu vou começar a enumerar por ela. Mas se eu tivesse uma ligação dupla no segundo e uma ligação dupla no terceiro, eu ia começar pela que está no segundo, ela está mais próxima da extremidade. E pelas ramificações, se eu não tiver nenhum grupo funcional nem saturação, vou ter que começar pela ramificação. Terceiro passo, indicar a posição, se necessário, separando os números das letras através de um traço ou os números de números através de vírgulas. Vocês vão entender isso. Coloquem isso na cabeça para vocês entenderem o que eu estou falando lá no exemplo. Quarto passo, seguir a ordem. Lembra, seguir a ordem. Prefixo, infixo, sufixo. Seguem essa ordem, porque é muito importante. Duas coisas que provavelmente vocês não devem ter entendido muito, que é o segundo passo e o terceiro passo. Segundo passo, enumerar a cadeia. Vocês vão entender que eu vou explicar. Terceiro passo, indicar a posição. Se necessário, eu preciso separar número de letra e número de número. Vocês vão entender. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Não temos... No nosso primeiro exemplo, não temos insaturação, não temos ramificação. Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar os nossos carbonos. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui outro, aqui outro e aqui outro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é enumerar esses carbonos, começando pela extremidade. Eu posso tanto começar por aqui, como por aqui, que não vai mudar nada no nome que eu vou dar para essa cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, eu tenho 5 carbonos. Met, et, prop, but e pen. Lembram? Vocês querem voltar para ver? Ó, met, et, prop, but, pen. Lembraram? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos lá, coloca primeiro o pente aí. Escreveu o pente. Esses carbonos aqui, vamos levar em consideração agora o infixo. Esses carbonos aqui, ele tem apenas ligações simples. Então, vai ser an. O infixo vai ser an. Colocou o pente, agora coloco o an. E vamos levar em consideração o sufixo. É um hidrocarboneto, então ele vai terminar com o. Pentano. Pronto. E aí, vocês conseguiram? Pentano. Isso. Agora vamos para o segundo exemplo. Temos uma ligação dupla aqui. Ou seja, precisamos enumerar
de acordo com a nossa insaturação. Eu vou começar enumerando daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu enumerar a partir daqui, a minha insaturação ela vai estar em que posição? 1, 2, 3. Ela vai estar na minha posição 3 ou na minha posição 4. Levando em consideração a mais próxima, ela vai estar na minha posição 3. Mas se eu começar a enumerar daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Minha insaturação vai estar na posição 1, 2. Ou seja, se eu começar daqui, a minha ramificação ela vai estar na posição 3. Eu começando daqui, ela vai estar na minha posição 2. Na minha segunda posição. Então, eu vou começar daqui, porque minha ramificação está mais próxima da extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É 5, então é pen. Perdão, pente. Escreve o pente aí. Agora, temos uma ramificação, uma insaturação. Essa insaturação, ela pode mudar de lugar na minha cadeia. Então, eu preciso, ela tem espaço para mudar de lugar na minha cadeia, percebe? Ó, tem vários lugares aqui que ela pode se encaixar. Então, eu preciso enumerar aonde está essa minha insaturação, ok? Então, pente, traço, em que posição ela está, mais próxima da extremidade? Na posição 2, no meu segundo carbono. Então, pente, traço 2, traço. Essa minha cadeia, ela tem uma ligação dupla. Então, ligações duplas. Qual é o meu infixo? N. Pente, traço 2, N. E por ser um hidrocarboneto, O. Pente, traço 2, N. Ou seja, é uma cadeia como essa, que tem 5 carbonos, mas ela tem uma diferença, que ela tem uma insaturação, e isso já modifica o nome dela e modifica a forma que eu vou a forma que eu vou fazer, né? Porque eu já vou levar em consideração a minha insaturação. Vamos ao terceiro exemplo. Aqui, deixando evidente os carbonos, precisa deixar. Percebemos que temos 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho uma ligação dupla em uma extremidade, então eu não vou começar a contar por aqui, eu vou começar a contar por aqui. Então, 1, 2, 3 carbonos. Ok. Vou colocar o prop aqui. E ela tá fazendo uma ligação dupla, ou seja, ela tem uma insaturação. N, propen, e é um hidrocarboneto, O, propeno. Ok. Por que que eu não indiquei a posição da minha insaturação? Porque se eu mudar a minha insaturação para esse daqui, vai continuar a mesma posição, porque aí eu vou ser obrigada a começar daqui, entendeu? Então, por mais que eu mude essa insaturação de lado, não tem chances dela ir para uma posição diferente. Ela vai continuar na mesma posição. Então, quando ela vai continuar sempre na mesma posição, eu não preciso modificar, eu não preciso colocar o número na minha escrita. Aqui, eu também só tenho uma ligação dupla, só tenho uma insaturação. Mas essa insaturação, ela tem todo esse espaço aqui para correr. Então, ela muda a posição. Nessa daqui, se ela mudar a posição, vai continuar a mesma ordem. 1, 2, 3, não vai mudar nada. Então, eu não preciso enumerar na minha escrita, entenderam? Mas é só isso mesmo. Vamos ao segundo exemplo? Aqui no segundo exemplo, vamos começar por esse daqui. Vamos deixar todos os carbonos evidentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, deixando todos evidentes. Percebe que essa cadeia aqui, ela tem duas ligações duplas, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que sempre levar em consideração as insaturações da cadeia. Como que a gente vai começar a enumerar? Será que eu posso começar daqui? 1, 2, 3, 4, 5? Ou eu começo daqui? 1, 2, 3, 4, 5. O que vocês acham? Aí, pega o papel de vocês, desenha, faz do jeito de vocês esse exemplo.
Vou dar um tempinho, vocês vão fazer do jeito de vocês. Tentaram fazer? Então vamos ver como que vai ficar. Eu vou começar a contar daqui. Por quê? Porque é daqui que eu tenho uma ligação dupla, ou seja, eu tenho uma insaturação mais próxima da extremidade. Porque aqui ela ficaria em segundo lugar, mas aqui ela fica em primeiro, então eu começo daqui. Vamos ver como a gente vai nomear? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos. Lembra? Met, et, prop, but, pent. Escreve pent aí, pent. Essa ligação, ela tem duas insaturações. Opa! Duas insaturações, então eu vou ter que colocar dois números. Como que eu separo um número do outro? Eu separo por vírgulas, eu separo o número da letra por traço e um número do outro através de vírgulas. Então vai ficar pent, traço, 1, vírgula. Onde que tá a minha segunda insaturação, ela tá em que posição? Na minha posição 3 e na minha posição 4. Eu vou levar em consideração a menor posição, então eu vou levar em consideração a posição 3. Vai ficar 1,3 traço. Ela tem duas ligações duplas. Quando tem duas ligações duplas, não é mais N, já é dien. Então, escreve dien. Lembra o que é esse dien? Esse dien é o nosso infixo, hein? Não esqueçam. E é um hidrocarboneto, o pent, traço 1,3, traço dieno. Ok? Vocês conseguiram entender? Parece difícil, mas é só detalhes, gente. É só detalhes. É fácil. Vocês vão conseguir entender. Próximo exemplo. Vamos começar. Agora vocês já lembram, né? A gente começa de acordo onde a nossa insaturação ela está mais próxima da extremidade. Então, é por aqui, né? Porque aqui a nossa saturação fica mais próxima. Aqui a saturação já fica bem mais longe. Então, vamos começar a enumerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Lembram? 7 carbonos. Vamos ao nosso prefixo. 7, ept. Né? Então, enumera lá. Vamos enumerar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ept. Então, escreve ept. Opa, temos duas ligações duplas, ou seja, temos duas insaturações. A minha primeira insaturação, que está mais próxima da extremidade, ela está em que posição? Na posição 2 e 3. Eu vou levar em consideração a menor, que é a 2. Então, ept traço 2, vírgula, 1, 2, 3, 4. A minha outra está na posição 4. Então, 2,4 traço ept 2,4 traço. Se ela tem duas ligações duplas, então meu infixo é dien, né? Então, ept traço 2,4 traço dieno, porque tem um ozinho do hidrocarboneto no final. Agora vamos ao nosso último exemplo. Agora eu quero ver. Vocês conseguem fazer esse último exemplo só? O que vocês acham? Tentem fazer esse último exemplo só. Eu vou estar aqui esperando vocês. Quando vocês voltarem, se vocês estiverem errado, não tem problema nenhum, porque vocês vão consertar, né? Vamos lá. Vamos ao nosso último exemplo. Primeira coisa que a gente faz, antes de tudo, primeira coisa que a gente faz na cadeia, quando ela tem essa fórmula, quero ver se vocês lembram. A gente deixa os carbonos evidentes. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Ok, agora vamos enumerar esses carbonos. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, o meu grupo funcional. Não tem. Segunda coisa,
as minhas insaturações, não tem. Terceira coisa, maior número de ramificação. Vamos ver como que a gente vai conseguir enumerar esse daqui. Eu não tenho nenhuma insaturação, então se eu começar daqui pra cá, pra cá, pra cá, não vai fazer diferença. Qualquer posição que eu escolher pra começar a enumerar não vai mudar a minha nomenclatura. Então, eu posso enumerar para todo lado, não tem importância. Eu vou começar daqui. 1, 2, 3, 4. Ok, tenho 4 carbonos. Met, et, prop, but. 4 é but. Escreve but. Eu só tenho ligações simples, então é an, bu, tan. E é hidrocarboneto no, butan, no. Viu? O que muda aqui? É porque é enquadrado, mas o botão ele também poderia ser aberto. Aqui ele está fechado. Então, por que muda? O que muda ele estando fechado? Muda uma palavra que vem antes do butano. Ciclobutano. Exatamente. Vem a palavrinha ciclo antes da palavra butano. Diferença dele, do butano aberto para o butano fechado, é que no fechado ele vem a palavra ciclo antes. Então vamos colocar ciclo aqui. Vocês entenderam? Se essa cadeia ela tivesse aberta aqui, assim, feito assim mesmo, normal. Vou colocar ela aqui para vocês verem ela aberta. E eu fecho essa cadeia, né, no caso. Essa cadeia, o que vai mudar na nomenclatura dela? Apenas o nomezinho que vem na frente. O ciclo. Ciclo quer dizer que essa cadeia está fechada. Ciclo butano. Legal? Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Ela foi uma aula com alguns detalhes, mas muito importante mesmo. Eu realmente espero que vocês tenham entendido, porque parece difícil, mas não é. Lembre-se disso. Parece difícil, mas não é. É bem simples, é só treinar. É só treinar. Aprendendo isso, nas próximas aulas vocês vão estar de boa, vocês vão entender tudo. Então vocês aprendam isso, para que nas próximas aulas vocês consigam desenvolver, ok? Então é isso, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau!